A seguir, nós teremos a palestra Solo Reforçado com Geogrelhas como alternativa para a pista inferior de viaduto Beliche. Ela será proferida pelo engenheiro civil Paulo Brugger, que é mestre e doutor em geotecnia pela COP UFRJ e sócio-diretor da Brugger Engenharia. Convido ao palco o senhor Paulo Brugger. Boa tarde a todos. Desculpe a minha voz, talvez eu tenha até um acesso de tosse aqui nos próximos 15 minutos, mas eu vou tentar me controlar. Muito obrigado pelo convite ao Núcleo Regional São Paulo, a Cristina, que pessoalmente entrou em contato comigo, e eu vou tentar ser bem leve, até porque o pessoal está com vontade de coffee break. Eu vou trazer um caso de obra, uma coisa bastante prática, e no meio disso eu faço alguns comentários, talvez, sobre o que eu tenho assistido aí das outras palestras, tá bom? O trabalho é um pouco pomposo, assim, mas vocês vão ver que é uma coisa bastante simples, na verdade. Esse é um caso de obra onde eu fiz o projeto do muro, a Cristina está representando o fornecimento do sistema e dos materiais, o Ivan Steinmeier fez o projeto das fundações, tanto do muro quanto das demais estruturas, e a Eduarda é a engenheira da EGTC, que era responsável por essa obra. Esse é o contorno, famoso contorno de Caraguatatuba, que está nos sonhos de todo paulista há 30 anos. Ele pega ali tanto a praia de Caraguatatuba quanto aqui embaixo São Sebastião, e a ideia é tirar o movimento, principalmente de caminhões da BR-101, que passa dentro da cidade de Caraguatatuba. Então foi feito o contorno, que quem desce a Serra das Tamoios hoje pode ir direto para São Sebastião ou para as praias do norte sem passar por Caraguatatuba. Eu vou falar de um trecho bastante específico, que é a chegada do contorno em São Sebastião, onde a pista saindo um túnel e chega direto na região do porto de São Sebastião. Mais especificamente esse trecho aí, vocês observam lá em cima tem uma saída de um túnel em 2 pistas, e aqui embaixo é uma área densamente ocupada, tanto pela cidade quanto por um terminal de óleo, de petróleo da Petrobras, que tem ali também o seu terminal de recebimento de petróleo de navios. E ali entre a pista e o terminal da Petrobras, aquela área cinza ali é uma subestação da EDP, da energia, que também é uma área bastante sensível. Então, qual foi a configuração original do projeto? Na saída do túnel eram 2 pistas, e à medida que ela chega nessa região mais densamente povoada, ela se transforma num beliche, uma obra estrutural de concreto com uma pista em cima da outra. Esse é o projeto original. A gente vai falar aqui basicamente do primeiro trecho, da saída do túnel até ali a região dos tanques, onde existia uma obra que demorou 50 anos para acontecer, chegou a ser iniciada pela Dersa, depois parou, depois voltou, e em algum momento algum político resolveu tem que ficar pronto agora em 6 meses. Então, o que aconteceu foi que o projeto original é a seção transversal da esquerda, onde era toda uma estrutura em concreto com 2 níveis de pista. Só que existia uma dificuldade de logística e de prazo. Não existia espaço físico para a fabricação de todas as vigas, e nem a lança para o lançamento das vigas dos 2 andares simultaneamente. Essa solução da esquerda necessitaria que fosse feita primeiro uma pista toda superior e depois uma pista inferior. E, por questões de prazo, isso era inviável, e então a contratante lá, no caso a EGTC, começou a buscar alternativas, e uma alternativa que chegou até nós foi por que não substituir o beliche inferior por uma estrutura de solo reforçado.
e ela precisava ser elevada porque por baixo dela tem alguns cruzamentos. Então ela não poderia ser no chão, ela teria que ser um elevado em 2 andares, porque tem pistas transversais por baixo. Então, no primeiro momento, quando eu vi essa sessão, eu falei, o pessoal está louco, né? Olha o dinheiro que eles já gastaram com a estrutura e agora eles vão gastar mais dinheiro com outra estrutura em solo reforçado embaixo disso. Além disso, existia um outro problema grave, que embaixo disso tudo tem argila mole. A região ali da chegada do porto. Na saída dos túneis não, mas à medida que ia entrando na baixada, tinha solo mole. Então a gente ia substituir um nível do beliche por um muro de solo reforçado e um tratamento de fundação que foi feito com colunas DSM. Então, quando eu olhei essa seção, eu falei, bom, agora é que eles não vão fazer mesmo, né? Mas, por incrível que pareça, a solução se tornou viável, principalmente por causa dos prazos, e, enfim, foi feito. A solução é essa. O muro de cima, o beliche de cima manteve a solução original e toda a parte da pista de baixo foi substituída por uma estrutura em solo reforçado com face em tela metálica e pedra, né, o sistema Quadratum da Husker. E eu vou mostrar aqui basicamente alguns detalhes do projeto e algumas fotos para vocês verem como essa solução se mostra versátil. A gente tinha várias interferências no momento que a gente tirou uma estrutura aérea e criou uma estrutura em dique, a gente começou a ter muitas interferências, mas é uma solução muito flexível em termos de adaptação, de geometria. E ela foi feita muito rapidamente, ela ficou pronta antes da parte estrutural superior, inclusive. Foram feitas em tempos simultâneos. Essa é a planta do projeto final. Vocês observem aqui em cima, embaixo, os pilares da pista que sai do túnel e sobe em viaduto. E a mancha cinza, a pista que sai do outro viaduto e vem por baixo em solo reforçado. Essa é a planta com a posição das geogrelhas, né, a paginação das geogrelhas. E eu vou chamar a atenção para vocês lá no final, na parte direita, ali tinha uma travessa inferior que dava na subestação da EDP, que precisava existir. Então, ali, como a gente tirou o viaduto, a gente botou o muro e a gente fez um pequeno viaduto com 2 encontros portantes. Então, agora já são 15, viu, Portelinha, no Brasil. Pelo menos esse eu sei que é novo. Essas são 2 seções transversais. Não tem grandes novidades, né? Fora a restrição de espaço, que era bastante complicado. Os muros têm inclinação padrão de 10:1 e em alguns lugares nos pilares teve que se fazer inclusive um recorte vertical porque era tudo muito apertado. Não tem folga entre a barreira de concreto e o muro ali, tudo era muito apertado. E ali à direita está a seção transversal, a seção longitudinal desse pequeno viaduto que foi feito para ter acesso à subestação e que foi um muro portante. Tem umas fotos disso, como ele é quase didático, tão simplificado que ele ficou. O projeto também, né, definidas as questões de geometria e de interferência, o projeto segue basicamente o rito natural. Eu gosto muito, hoje em dia, de usar programas como o Slide, que permitem a gente fazer N brincadeiras e simulações e tal. E, numa segunda etapa, eu sempre faço o dimensionamento interno, geogrelha a geogrelha. Aí eu normalmente uso o método Maurício Ehrlich, vocês devem ter visto de manhã no curso. Então, com isso, a gente garante uma estabilidade global, geral. A gente mais ou menos sabe que as geogrelhas têm que ter rigidez e resistência crescendo com a profundidade. E lá no dimensionamento interno, a gente faz basicamente a verificação disso, considerando rigidez relativa e as tensões induzidas pela compactação.
Essa obra aqui especificamente usou um material fabricado. Eles tinham muito material excedente dos túneis que foi britado, então se usou um pó de pedra bastante grosseiro, que se mostrou um material muito bom de trabalhar, muito bom de compactar. A obra podia ser feita basicamente independente de chuva. Foram feitos alguns ensaios de cisalhamento, deu 35 graus para cima. Então foi um material muito bom, mas não que isso seja uma exigência, né? Eu estou vendo que essa discussão aqui está crescendo e eu fiquei bem feliz hoje que eu estou um pouco afastado da academia e eu acho que eu esqueci algumas coisas, porque eu ando bem mais corajoso. Eu tenho feito maioria das obras em solo reforçado. Quando eu tenho 50% passando na peneira 200, eu fico feliz. Para mim aquilo é solo de primeira qualidade. Obviamente a gente procura solos pouco plásticos, mas assim, eu participei da norma e eu fui uma voz bastante ativa lá para a gente ser permissivo em relação ao projetista fazer ensaios e decidir, porque se a gente ficar seguindo o que os americanos falam e o que os europeus falam, a gente não vai ter obras realistas para o nosso país. A gente tem que... Eu comecei a estudar mecânica dos solos ouvindo falar no Nogami, no Medina, no professor Benedito, enfim, a gente tem know-how para fazer isso, Paulo Cruz, a gente não precisa ficar usando aqueles gráficos e aquelas classificações americanas. Eu não uso isso. Para mim, granulometria 50%, 60% passando na peneira 200 com um índice de plasticidade baixo, está ótimo, e o que a gente precisa fazer é gastar energia e dinheiro em compactação e sistemas de drenagem. Se a gente fizer isso, a gente está muito bem. Eu não trouxe aqui, mas está publicado no CEF do ano passado. Nós fizemos, em 2021, um muro de 34 metros de altura em Cajamar, com essa mesma tecnologia, com solo local, siltoso, 60% passando na peneira 200. Está lá, em pé, foi monitorado, está perfeito. Óbvio que a produtividade depende muito das condições climáticas, mas em termos de dimensionamento e de comportamento, eu sou um pouco uma voz dissoante desse medo generalizado que tem por aí. Enfim, essas são análises de estabilidade, coisa bastante simples, e tal o muro back-to-back e o muro portante com as sobrecargas. Esse muro gerou uma certa discussão, porque foi feito um controle de qualidade de projeto por um calculista de fundações, e ele questionou por que aquilo lá não tinha fator de segurança 3, já que é uma fundação. Né? E aí isso gerou um pouco, até uma dúvida na minha cabeça e tal, e eu vou publicar um trabalho no Cobrae sobre isso, porque não é um caso clássico de capacidade de carga, né? Eu tenho uma ruptura dentro de um corpo de prova, mas ficou uma discussão meio tensa em algum momento lá, né? Então, na verdade, o que eu proponho hoje é que a gente consiga fazer aquele mesmo ensaio lá, triplicando o valor da carga, e ainda assim ter um fator maior que 1. Eu acho que é um meio termo aí para a gente falar a mesma língua, talvez, com quem está olhando só para a capacidade de carga. Aqui algumas fotos da obra. Essa é uma vista aérea, quase a do desenho lá, né? As duas pistas saindo do túnel. Eu nem sei, eu acho que a pista que chega vem por cima e a que sobe para o túnel vai por baixo, eu acho, não lembro bem. E dá para ver bem que no primeiro trecho o pilar do viaduto é centralizado, e na hora que tem interferência do outro, ele se transforma em 2 pilares e faz o pórtico para a pista entrar por baixo. Só que essa transição dá um trabalho danado na geometria, né? Por isso, tanto para quem fez o projeto estrutural das vigas e dos pilares, cada pilar tem a sua geometria, e o muro entra por baixo disso. Dá para ver bem onde ele vem aqui. Ali embaixo, um detalhe, o muro entrando por baixo dos pilares.
E os pilares já estavam executados, eles são todos apoiados em estacões, pinados lá, em rocha bem profunda, e o muro é apoiado numa profundidade de mais ou menos 8 metros de argila mole melhorada com colunas DSM. Funcionou muito bem. Esse é o encontro portante. Eu gosto dessa foto porque é quase um desenho de livro, né? Ele é basicamente um retângulo. As geogrelhas, obviamente, estão aí nas duas direções, né? É um efeito tridimensional. O encontro é uma caixa de concreto, como a gente vê nos livros. Nessa primeira foto da esquerda, ele estava sendo executado. Vocês observam que em cima eles estão lançando as vigas e embaixo estão fazendo um muro em solo reforçado simultaneamente. E a foto da direita é a obra já liberada depois de pronta. Como ficou o encontro portante aí, bem visível, bem didático. Por questões de tempo e tal, a gente não conseguiu instrumentar nada, é uma pena, mas visualmente está tudo bem, e a gente consegue lá, inclusive, medir as distâncias para os pilares e tal. Visivelmente não tem deformação nenhuma, nem do maciço, nem da fundação. Aqui três fotos da execução, como é que é a colocação das geogrelhas. Eu acho que as outras palestras já detalharam bastante tudo isso, as técnicas e tal. Ali na direita, um detalhe de como é que é a tela na horizontal e a tela frontal do sistema Quadratum, com os, a gente chama de tirante, ou tensor, ou barra, né? A diferença desse sistema é que essa tela frontal ela é rotulada, então ela vai para a obra dobrada e lá ela é aberta. Nesse caso aqui foi feita uma galvanização especial, porque é uma área de uma zona região marinha. A vida útil dessa obra é 100 anos, então é uma galvanização dupla, com 120 micra de espessura de galvanização, que pela norma brasileira de galvanização de barras garante aí os 100 anos de vida útil mesmo em ambiente marinho. E aqui embaixo uma foto da montagem de um muro desse, né, para mostrar como é que é a colocação do rachão. Ela é mecânica, por isso que os empreiteiros gostam, porque é muito rápida essa obra. Depois de montada a tela com os ganchos, a escavadeira coloca o material direto. Atrás dela vai um geotexto de tecido para fazer o filtro, depois entra o aterro, espaçamento padrão entre reforços de 60 centímetros, nada muito diferente, né? O segredo volto a repetir, a compactação, né? Aqui foi um material mais granular, foi muito fácil, mas em solos finos também funciona. Na medida do possível, quando eu faço o projeto e acompanho a obra hoje, quando eu consigo, eu exijo que tenha um laboratorista independente na obra, que ele assine os laudos camada por camada, que isso fique rastreável. Nem sempre me ouve, mas eu tento. Enfim, a gente tem tido ótimos resultados. Eu acho que, olhando para trás, assim, quando eu comecei a minha vida com mestrado, fui aluno do professor Elich, quando ele estava lá escrevendo o artigo dele em Berkeley, né? Mudou muito, né? A nossa engenharia hoje trata isso aqui como quase feijão com arroz. A gente só tem que cuidar com compactação. A única coisa que eu me incomodo hoje é em compactação e deficiência de sistemas de drenagem superficial. O pessoal não entende que a água vem, acha o caminho e ela destrói o que tem pela frente. Então, falando em mudanças climáticas, vamos cuidar cada vez mais de drenagem, principalmente drenagem superficial. Eu acho que acabou. Obrigado.